Olá, meu nome é Helena Carrera e estou aqui no Gustavo Lopes e você. A gente deu uma fuxicada lá nas redes sociais e o povo quer saber. Até 2033, as mudanças na reforma tributária não param. E por isso, nós vamos responder as perguntas mais frequentes. Gustavo, tenho cartão de crédito e empresto para minha família. Isso pode gerar problema? Gente, onde já se viu emprestar crédito, emprestar cartão ser crime? Não é crime. É um ato da vontade, e no Estado Democrático de Direito, um ato da vontade ele é livre. Então, se você tem um cartão, você confia na sua mãe, no seu irmão, no seu amigo, ao ponto de comprar alguma coisa no seu nome e você assumir o pagamento, faça. Não é crime, não tem problema nenhum. Você tem um problema muito sério. Você corre o risco da pessoa não pagar. Esse é o medo que você tem que ter. Agora, pensando do ponto de vista tributário, você também não precisa ter medo, não precisa se preocupar. Porque falam muito que, olha, a partir de agora o governo vai monitorar as suas transações do cartão de crédito. Gente, as faturas de cartão de crédito já são repassadas à Receita há mais de 10 anos. Para ser mais exato, desde os anos 90, e é claro que à medida que a tecnologia vai avançando, esses meios de controle vão se diversificando, mas há mais de 10 anos, para ser mais exato, mais de 20 anos, quase 30 anos, temos, não é o controle, mas a informação repassada à Receita das suas transações no cartão de crédito. Então a Receita sabe. Ela não sabe exatamente o que você compra e não sabe exatamente aonde você compra, mas ela sabe o valor da sua fatura. Então ela vai cruzar. Eu ganho 5 e gasto 10. A Receita não está preocupada de você estar se endividando em outro local. Até porque, se a gente for fazer um estudo pericial muito cuidadoso, muitas vezes o dinheiro roda. Às vezes você paga o cartão com o cheque especial, você paga o cheque especial com o cartão. O brasileiro é muito habilidoso em fazer o dinheiro render, a fazer a multiplicação do dinheiro. Logo, a Receita não vai te tributar por isso. Ela não está preocupada em tributar por isso. Até porque a Receita Federal ela vai tributar renda. Ela não vai tributar dívida. Ela não quer saber se você está gastando mais do que recebe. Ah, Gustavo, mas como é que eu pago? Isso não é da conta da Receita. Ah, mas ela pode procurar? Ela pode. Olha, fulano, eu tô vendo aqui que você gasta mais do que recebe. E você vai dizer para ela, tá bom, é Receita. Quais os indícios aí de evasão fiscal ou de crime? Existem? Ah, não existem. Então você está me investigando por quê? O ônus da prova é da Receita. A Receita não pode transferir para você, contribuinte, o dever que é dela, de ter meios de fiscalização. Até porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, né? Seguindo nessa linha, que você falou que o dinheiro roda. E o dinheiro na conta do brasileiro roda mesmo. Movimentação de Pix entre contas. Essa foi em disparada. Por exemplo, eu tenho 3 mil reais no Itaú. Patrocina a gente aí, Itaú. Para o pessoal fazer Pix para você. E levo para o Nubank. Nubank patrocina a gente também. Levei para o Nubank. Aí, a tributação é até 5 mil. Movimentei 6 mil. E agora, vou ser tributada? Pois é, pelas regras do imposto de renda, agora a faixa de isenção passou para 5 mil reais. Foi até uma luta desse governo, né? A escala 6 por 1, o fim da escala 6 por 1 e a tributação abaixo de 5 mil reais. O governo está trabalhando muito forte nessa redução, está trabalhando agora no fim da escala 6 por 1. Gente, eu faço isso. Sabe aqueles 10 dias do cheque especial que os bancos dão? Então eu fico entre Itaú e Santander. Dinheiro pra lá, um dinheiro pra cá, um dinheiro pra cá, um dinheiro pra lá. Então, olha, eu tenho 10 dias de cheque especial do Itaú, eu pego o dinheiro do Itaú, jogo no Santander para o Santander cessar os 10 dias. Aí o Itaú tá no 9º dia, eu tiro do Santander, jogo pro Itaú, não devo nada no Itaú e com o mesmo dinheiro eu pago aquela dívida que eu teria, aí eu começo a contar os 10 dias do Santander. Quando eu chegar no último dia do Santander, vira um mês, entra um dinheiro na conta e cobre. Então, com o mesmo dinheiro, eu consigo resolver os problemas. Isso é crime? Não é crime. Ah, Gustavo, eu comprei alguma coisa e fizeram um Pix na minha conta. Isso não é crime. Isso não é crime, não pode ser punido. Ah, Gustavo, minha preocupação não é punição, cara. Eu sei que não é crime. A minha preocupação é tributar. Tributação é renda. O dinheiro que entrou na sua conta é fruto de renda? É renda líquida? Aí tem que ser tributado. Não, Gustavo, é vaquinha que a gente fez, é alguém que me mandou um dinheiro para eu poder pagar um negócio para ele, ou eu sou ambulante, e aí esse dinheiro entra na minha conta, mas isso aqui não é minha renda, porque com esse dinheiro aqui eu compro alguma coisa, eu tô vendendo ali, sei lá,
uma caixa de Ambev patrocina a gente. Não, Ambev não, Heineken patrocina a gente. Não, Ambev também. Eu tenho aqui uma caixa de Heineken aqui, aí eu comprei, gastei R$200 para botar a caixa de Heineken para vender, vendi as 200 por 300, estou 300 na minha conta. Esse 200 não é renda. Renda é só 100. Aí eu peguei desses 100 aqui, comprei e vou girando. Isso não é renda, não pode ser tributado. O Pix vale a mesma máxima do cartão de crédito. O governo não sabe exatamente quantos Pix entraram, nem quem colocou o dinheiro, e nem para onde foi, nem de onde veio. Sabe só o montante. Qual que é o objetivo disso? O crime. Um cara lavar dinheiro com milhões, com bilhões, coisas que tragam realmente indícios de crime. E não para punir o cara ali que faz isso aqui, ó, para ganhar um dinheiro. O governo não está de olho nisso e ele nem pode fazer isso. Por quê? Só se pode buscar o contribuinte se houver indícios claros de autoria e materialidade de infração tributária. Se não houver, não há que se buscar o contribuinte para cobrar tributo nenhum. E se fizer, você vai buscar o Poder Judiciário o seu direito, porque o Estado não pode transferir, repito, um dever dele para o contribuinte. E aí eu vou falar de novo, isso é importante falar. No direito brasileiro, isso é uma regra no civil law e no direito como um todo, ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. Doutor, até os mais humildes estão com medo. BPC Loas e Bolsa Família. Tem se espalhado uma fake news de que está sendo cortado por motivo da pessoa receber ali um dinheirinho a mais no fim do mês, às vezes é autônomo. O que o senhor acha sobre isso? Eu vou puxar a inteligência, gente. Vocês acham de verdade, que o governo ou as pessoas não sabem que quem recebe o BPC ou LOAS eventualmente recebe o dinheiro de alguma coisa, que seja um Pix que emprestou algum dinheiro para alguém, ou que seja algum pequeno bico que fez ali. Todos sabem. Para poder receber o BPC e o LOAS, e o Bolsa Família, que são benefícios do governo, o BPC ele é o benefício para quem possui crianças ou pessoas com alguns tipos de doenças, né, com alguns tipos de problemas de saúde. O Bolsa Família é o benefício social para as famílias de baixa renda. E o LOAS, que vem da Lei Orgânica da Assistência Social, é aquele benefício para o idoso que não tem aposentadoria e ou a sua família não tem quem o sustente. O governo dá estes benefícios justamente para proteger o cidadão mais carente e fazer com que esse cidadão saia da linha da pobreza. Isso é muito importante, Helena, porque no caso do Bolsa Família, é aquele valor que cai todo mês na conta que permite que o cidadão, que o trabalhador, não aceite qualquer tipo de emprego em qualquer condição. Se tem algum empresário que acha que está perdendo funcionário porque recebe Bolsa Família, é porque você paga muito mal. Porque o cara preferia ganhar ali 600, 700, 800 reais para não trabalhar do que receber um salário. O problema não é a pessoa, é quem paga mal. O BPC é um benefício porque aquela pessoa que tem um problema de saúde, ou o pai e a mãe precisam cuidar da pessoa e não podem trabalhar, ou a própria pessoa não consegue trabalhar. E o LOAS, a pessoa já é idosa. Então, tem requisitos muito bem delimitados e há outros requisitos para além desses, né? Se existirem todos os requisitos, não existe motivo legal para tirar o seu benefício. Ah, Gustavo, mas tá entrando Pix na minha conta, a minha fatura do cartão de crédito está muito alta, eles vão achar que eu estou tendo renda. Achar, todo mundo pode achar, mas tem que ter efetivos indícios de autoria e materialidade de um ilícito. No seguinte sentido, fulano está recebendo uma remuneração regular por um serviço e o valor tal tira ele do benefício. Esse cara tem que cortar. Mas não, isso não é feito porque movimentou Pix, porque movimentou cartão de crédito. Isso é feito por outros meios de prova, pelas renovações de cadastro, pela documentação que eles te pedem, e não pela movimentação de Pix, de cartão de crédito ou qualquer outro. Até porque a gente sabe que no Brasil, o brasileiro endividado, ele pega cartão emprestado, o brasileiro endividado muitas vezes usa a conta de alguém que não é endividado para receber Pix ou fazer um Pix. Gente, o brasileiro é um povo muito criativo. E ainda bem, porque se a gente não fosse criativo, a gente não ia conseguir fugir desses impostos severos, fugir licitamente, tá? Não cometer ato ilícito, mas fugir licitamente numa estratégia tributária dos tributos severos, o brasileiro não ia conseguir sobreviver com tanta força
e tanta dignidade que o brasileiro sofre no seu dia a dia. E aí, vamos citar, né, o Gonzaguinha. Gonzaguinha, eu acredito, é nessa rapaziada que não esquece da luta e supera o rojão, que não esquece da luta e segura o rojão. O brasileiro não esquece da luta, luta diariamente, segura o rojão diariamente, e é essa criatividade brasileira que permite que a gente possa ser um povo feliz, apesar de tudo que acontece com a gente. O brasileiro tem uma cultura de uma segunda aposentadoria: imóveis. E o imposto atingiu os imóveis por locação. Você pode falar sobre isso? É interessante falar de segunda aposentadoria, porque a segunda aposentadoria hoje no Brasil ela é vedada como regra, a aposentadoria como a gente conhece, tá? Paga pela Previdência. Ela já tem pessoas que ainda são vivas quando usam aposentadorias, mas a tendência é que elas acabem. Quando um cidadão aposenta-se pela Previdência e consegue depois juntar um patrimônio para alugar, ou um dinheiro no banco, um investimento para poder receber valores, a gente chama de segunda aposentadoria. E eu acredito que seja esse o sentido da pergunta. O brasileiro que tem um imóvel alugado, existe um teto de R$2.000 e poucos. Esse que recebe aluguel superior a R$2.000, ele tem que pagar tributo, sempre teve. Não é agora, com reforma, não. Ele sempre teve que pagar tributo. Então, quem não paga, tá errado, que devia pagar um tributo. Mas o cara que não paga muitas vezes fala assim, porque como que o governo sabe que pagou? O inquilino declara que pagou. Se ele declara que pagou, você cruza, o cara tem que declarar que recebeu. Essa é a maneira correta de pegar. Aí você tem um indício real de que A pagou e B recebeu. Entretanto, já há algum tempo, o aluguel não gera abatimento do imposto de renda. O governo brasileiro, se pusesse o aluguel para bater, porque como a gente tem um déficit de moradia, seria justo que quem paga aluguel tivesse a possibilidade de abater do aluguel que paga o seu imposto de renda, que forçaria aquele que já tem moradia e tem uma a mais para outros morarem e fazer com que ele pague imposto de renda. Isso seria justiça tributária. Mas não é assim. Então, como quem paga aluguel não pode abater do seu imposto, se ele muitas vezes não declara. Então, o inquilino combina com o proprietário de ninguém declarar, não vai pegar, ele vai receber um PIX ali, a gente vai vir para a regra do PIX. Como gerar indício de autoria e materialidade de que aquilo de fato seja um aluguel tributável. Não tem jeito, é praticamente impossível. Estão falando, e aí é a mudança que vem com a reforma tributária, de se criar uma espécie de CNBI, CNBI, enfim, é um cadastro nacional de bens imóveis. Acho que é CNBI, cadastro nacional de bens imóveis. Que seria um CPF de imóvel. Gente, deixa eu contar um segredo pra vocês. Já existe. Todo imóvel tem sua matrícula bonitinha, já tem um cadastro. Vão criar um outro cadastro, beleza, vai ter o do cartório, mas vai ter o outro também tributário. E esse cadastro ele vai acompanhar o imóvel. Então, se tem uma pessoa que mora no imóvel A, ela declarou que o endereço dela é lá, aí você pode perguntar para ela aqui, você mora em que título? Para saber se ela paga aluguel e em quem recebe aluguel. É isso que o governo pretende fazer. Eu entendo que isso é inconstitucional, porque você está invadindo a esfera privada do cidadão. Mas ainda que isso aconteça, sabe o que o cara vai fazer? Ele vai fazer um contrato de comodato. Eu estou emprestando meu imóvel para você. Mas não, eu moro aqui, eu moro de graça. Você vai pagar tributo, vai cobrar tributo do cara que está emprestando para o outro, resolvendo inclusive um déficit habitacional que o próprio governo não consegue resolver e que a China dita comunista já resolveu. Então, fiquem tranquilos. Lembrando que, se você recebe mais do que R$2.000 e poucos de aluguel, você é obrigado a pagar o tributo. Aí você sabe, eu não pago e não vou pagar. Sabe que você está fazendo alguma coisa errada. E só vão te pegar se o seu inquilino declarar. Se ele não declarar, ninguém declarar, você pode ficar tranquilo que nada vai acontecer com você. Essa semana, muito se falou pelo aumento de imposto de importação de mais de 1.000 produtos, em principal os eletrônicos. O que você tem a dizer sobre isso? Esse governo, ele é uma prática muito comum nos governos mais à esquerda. Esse governo, ele aumentou muito os gastos, inchou muito o Estado. Eu não vejo grandes problemas em inchar o Estado, porque o Estado tem que ser inchado mesmo, principalmente num país pobre, de maioria pobre. Então, se o Brasil não tiver serviços públicos robustos, e isso é caro, o brasileiro não vai conseguir viver bem. Então, o Brasil tem que entregar saúde para a população inteira que não tem dinheiro para pagar plano de saúde e nem hospital particular. Tem que entregar educação para uma população inteira que não tem condição de colocar os meninos na escola. Lembrando que até a classe média, que em outras épocas fugia de escola pública, a classe média hoje já coloca seus filhos em escola pública. Falamos do déficit habitacional. Então, a gente precisa de programas sociais para
para a gente poder melhorar a vida da população, a vida do mais pobre. Então, eu não vejo problema no Estado inchado. A grande questão é que me parece que o atual governo perdeu a mão no inchaço do Estado. Está gastando muito. E quando você gasta demais, isso vale também para a economia doméstica, você tem duas formas de resolver. Ou você aumenta a saída, ou você diminui, ou você aumenta a entrada de dinheiro, ou você diminui a saída de dinheiro. O governo não dá dicas de que queira diminuir a saída de dinheiro. Até porque, desde lá do Dilma II, passando pelo Bolsonaro, pelo Temer usou pouco, mas principalmente a Dilma, ela cria a emenda que não era emenda PIX, ainda a emenda parlamentar lá atrás, que era uma forma que ela tinha de barganhar com o Congresso para tentar fugir do impeachment. Não deu certo, ela sofreu impeachment. Quando veio o governo Bolsonaro, ele cria a emenda PIX e ele aumenta esse valor. E vale lembrar, gente, isso é importante mais falar, dos 100% de gasto do governo, a maioria das verbas já vem carimbada pela Constituição. Então, do orçamento público, 90% já é carimbado, 25% para saúde, 25% para educação, vem tudo carimbado, tanto para servidor público, e aí tem tanto para o legislativo. Vocês sabiam, inclusive, que hoje o legislativo tem mais dinheiro do executivo por meio dessas emendas para gastar do que o próprio executivo? Então, o governo tem uma margem muito pequena ali de ajustar. Tem um duodécimo que vai para o judiciário, tem a parte do legislativo, mas o executivo tem muito pouca margem de diminuir a despesa. Então isso é bom ser dito também. Gasta-se muito, gasta-se. Mas eu também não sei se caso conseguissem reduzir um pouquinho, se ia ser o suficiente para resolver isso sem gerar outros tipos de prejuízo. Como, por exemplo, a gente falou isso no outro programa, a perda de uma patente ou o não investimento numa pesquisa, na saúde. Isso é muito sério. Então, ou eu aumento a entrada, ou eu diminuo a saída. Diminuir a saída está difícil e talvez eles não queiram também, porque tem que barganhar para poder fazer o Brasil nesse sistema semipresidencialista, tem que barganhar com o Congresso para poder aprovar, porque precisa barganhar com o Congresso para poder não sofrer impeachment. A gente tem muito esse problema. Falta alguém que fala assim, olha, eu não barganharei. População, não tem barganha, não tem emenda PIX para ninguém, não tem dinheiro para ninguém. Se eu sofrer impeachment é por causa disso. Tá legal? Tá legal. Falta alguém ter essa coragem de fazer. Talvez não tenham, porque tem um medo de ter rabo preso, talvez não façam, porque não tem coragem mesmo. E aí o cara talvez tenha um fim trágico político, mas pode entrar para a história do país. E para entrar para a história do país como bom político, tem que botar a mão na sujeira, como o Itamar Franco fez. Para viabilizar o Plano Real, gente, vocês não estão lembrados disso, Itamar Franco congelou o salário de servidor, adotou uma série de medidas pouco populares. Isso precisa ser feito, em algum momento alguém tem que fazer. Então, como o governo não está conseguindo diminuir a saída, ele está querendo aumentar a entrada. Aí vem aquela coisa que é a curva de Laufer, que é a curva que fala o seguinte: você vai aumentando o imposto, você vai aumentando a arrecadação. Aumentou. Chega num ponto do auge da arrecadação que você pode aumentar, se você continuar aumentando o imposto, a arrecadação vai cair. Porque a economia enfraquece, porque o cidadão começa a buscar mais... Porque o cidadão brasileiro não é que ele não quer pagar tributo, não. É que ele não aguenta pagar tributo. A carga é muito alta. E quando você colocar mais tributo, você vai tirar os produtos eletrônicos do pobre. E me chama a atenção que esse governo devia estar tentando segurar isso para fazer ano que vem, caso reeleito, ou deixar o problema para o próximo governo. E tiveram que antecipar um ano e ano eleitoral. Esse tipo de medida em ano eleitoral, esse tipo de medida impopular em ano eleitoral, acende uma luz amarela, não. Acende uma luz vermelha desse tamanho, de que as contas públicas estão fora de controle. E para isso poder vir à tona agora, correndo o risco de prejudicar o processo eleitoral, inclusive levar o atual presidente a não ser reeleito, é porque o trem está muito sério. Está muito grave. Então, antes até de pensar no que vai aumentar, no que vai cair, né? Bolsonaro, por exemplo, cortou tributo de jet ski. Antes de pensar, a gente tem que pensar em organizar essas contas. E como eu vou organizar? O que eu posso cortar sem gerar prejuízo e o que eu posso aumentar sem fazer com que a curva de Laufer caia a arrecadação. Porque não adianta, você vai aumentar a carga tributária, quem continuará pagando vai pagar mais alto e muita gente vai parar de pagar, ou porque não vai ter como pagar, vai perder renda, vai perder emprego. Isso é muito sério. Orçamento público é uma coisa muito séria e isso precisa ser organizado esse ano para que o próximo governo, seja posição, seja oposição, não tenha um fim trágico demais. A gente pode pisar de 2027 em diante numa recessão talvez pior do que aquela do Dilma II, que levou a Dilma injustamente ao impeachment. Vamos olhar para as contas públicas, porque se esse governo já assinou com isso, o próximo governo vai pagar a conta e a conta não vai ser barata. Aliás,
próximo governo vai pagar a conta, não. O próximo governo talvez pague politicamente, mas quem vai pagar no bolso vai ser a gente. Arrasou, Gustavo, é isso aí. Gente, siga o Gustavo nas redes sociais, Gustavo LP Souza. Mande suas dúvidas lá, que no próximo programa ele vai estar aqui respondendo.